Meu nome é Padre Elias Monteiro, e se alguém tivesse me dito que eu seria preso no meio da missa, eu teria chamado de blasfêmia. Mas foi exatamente o que aconteceu. As sirenes ecoaram pela rua enquanto o canto do santo, santo, santo ainda se espalhava pelo templo. Quando as portas se abriram com estrondo, o som metálico das algemas se confundiu com o tilintar do ostensório que eu segurava. Os fiéis gritaram, alguns choraram, outros apenas congelaram. Eu fiquei ali, parado, sem entender. Um policial enfiou a mão no meu ombro e disse: Padre Elias Monteiro, o senhor está preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A frase cortou o ar como uma sentença de morte. Eu ainda segurava o Santíssimo. Lembro de ver o reflexo dourado tremendo na superfície do ostensório. O corpo de Cristo nas minhas mãos e o peso da humilhação caindo sobre mim. As velas tremulavam no altar. O cheiro de incenso se misturava ao suor frio que descia do meu rosto. Ao fundo, ouvi a voz da senhora Lourdes gritar meu nome, mas não tive força para responder. Quando me algemaram, senti o ferro frio queimando meus pulsos. Não chorei. Só baixei a cabeça. O chão da igreja me pareceu mais distante do que nunca. E, naquele instante, percebi que tudo que eu acreditava dominar escapava das minhas mãos como areia entre os dedos. As manchetes no dia seguinte foram implacáveis. Padre usava projeto social para lavar dinheiro do crime organizado. O noticiário exibiu minha foto do altar, pichelada, com a legenda: o rosto da hipocrisia. As rádios da cidade repetiam o escândalo sem parar. E, em poucas horas, o nome Padre Elias virou sinônimo de traição. Eu, que achava estar fazendo bem, vi tudo virar ruína. As portas da diocese se fecharam, e os amigos desapareceram. Lembro-me de um detalhe impossível de esquecer: o olhar da senhora Lourdes antes de sair da igreja. Foi um olhar que me atravessou. Doía mais que qualquer prisão. Ela não gritou nem me ofendeu, apenas me olhou como quem vê um filho perdido. Eu sempre fui teimoso. Filho de pedreiro e costureira, cresci cercado de pobreza e promessas. Quando senti o chamado para o sacerdócio, prometi que faria diferente, que não deixaria os pobres à própria sorte. E cumpri. Mesmo jovem, ganhei fama de ser o padre que enfrentava tudo: os traficantes, os políticos corruptos, até os próprios bispos. Criei um projeto social em uma das favelas mais perigosas do Rio, levando comida, reforço escolar, atendimento médico. Mas havia algo em mim que misturava fé com orgulho. Eu dizia: Deus me pôs no meio da guerra para provar que até o mal pode ser canalizado pro bem. Os bispos me chamavam de imprudente. Padre Celso vivia repetindo: Elias, você está brincando com fogo. E eu respondia: prefiro me queimar ajudando do que me congelar assistindo. Na época, essas palavras pareciam coragem. Hoje, eu sei que era vaidade disfarçada. Eu não queria apenas servir, queria ser o herói que mudou tudo. Gostava de ser reconhecido, idolatrado, seguido. As palmas dos outros alimentavam algo escuro dentro de mim que eu fingia não ver. Eu dizia que tudo era para Deus, mas, no fundo, queria ser o padre lembrado pelas manchetes de inspiração, não pelo silêncio da oração. Essa era minha verdadeira prisão bem antes das algemas. A favela me tratava como um de seus filhos. Os traficantes me respeitavam, e eu acreditava que, ao lidar com eles, acima do medo, eu estava estendendo a mão de Cristo onde ninguém mais ousava ir. Eu aceitava doações vindas de mãos sujas, achando que poderia purificá-las com intenções puras. O dinheiro não tem culpa do pecado de quem o entrega, eu dizia. Mas o que eu chamava de sabedoria era, na verdade, racionalização do erro. Eu não percebia que cada favor aceito dos criminosos era um tijolo no muro que me separava da verdade. Naquele tempo, o projeto social cresceu rápido. As famílias me chamavam de padre dos pobres, e eu sorria orgulhoso. A prefeita veio me visitar, os jornais fizeram reportagens emocionadas, e a igreja ficou lotada. Por dentro, eu dizia: é o reino de Deus se manifestando. Mas algo em mim começou a secar. As confissões ficaram mais raras, as noites de oração, cada vez mais curtas. Eu rezava, sim, mas rezava como quem fala sozinho. E quando o espírito se cala, o orgulho fala mais alto. As primeiras suspeitas surgiram meses depois. Um jovem da comunidade foi preso com drogas escondidas em caixas que traziam o selo do meu projeto. Jurei que era uma armação. Fui à delegacia por conta própria, acreditando que bastava minha palavra.
Lá estava o delegado André Vasques, um homem frio, direto, com olhos de quem já viu o inferno muitas vezes. Ele me recebeu com um tom entre ironia e piedade. Padre, o senhor devia escolher melhor os seus amigos. Eu saí de lá irritado, me sentindo injustiçado. Fui direto à capela e passei a noite em oração, pedindo que a verdade viesse à tona. Mas, no fundo, algo em mim já temia o pior. 2 semanas depois, chegaram as viaturas. E o resto, você já sabe. Durante os primeiros dias de prisão, eu ainda acreditava que tudo seria esclarecido rapidamente. Deus me testará, mas logo me justificará, eu repetia. No entanto, quanto mais os dias passavam, mais as provas pareciam se voltar contra mim. A conta bancária mostrava depósitos suspeitos. A imprensa dizia que o tráfico lavava dinheiro através das doações. O delegado Vasques exibiu papéis com minha assinatura, comprovantes, depósitos, números. Era como se eu mesmo tivesse cavado meu túmulo. As primeiras noites na cela foram um inferno. Um cubículo úmido e sem janelas, com cheiro de mofo e ferrugem. Os gritos dos presos ecoavam pelos corredores, misturados a risadas e orações desconexas. Eu dormia no chão, enrolado em um cobertor rasgado. Rezava, mas parecia que as palavras batiam no teto e voltavam. Senhor, o que eu fiz para te ofender? Nenhuma resposta. Só silêncio. E quanto mais eu rezava, mais distante Deus parecia. Foi numa dessas noites que me veio o primeiro sinal. Um perfume leve de flores invadiu o ar por um instante. Não havia flores ali, só sujeira e concreto. Pensei ser imaginação. Mas o cheiro persistiu. Achei que fosse lembrança dos altares, talvez minha mente tentando me consolar. No entanto, ao abrir os olhos, vi o brilho fraco de uma chama no canto da cela. Uma vela, sozinha, acesa. Ninguém tinha deixado vela alguma, e eu senti um arrepio que correu dos ombros aos pés. Fiquei em silêncio, com o coração disparado. Naquela penumbra, me pareceu ver uma forma feminina, envolta num véu azul. Não dizia nada, apenas me observava. E, por um instante, a dor cessou. Não falei disso a ninguém. Achei que o desespero estava me pregando peças. Mas, mesmo sem entender, aquela visão me sustentou por dias. Os dias seguintes foram um arrasto. A rotina no presídio seguia o mesmo ritmo cruel: filas, gritos, vigilância constante. Eu já não era padre, era apenas mais um número. Alguns presos zombavam. E aí, padre, vai rezar para nós ou para tua alma suja? Outros pediam bênção em segredo quando ninguém via. Eu não julgava. Eu os entendia. Mas o que me feria mais não eram as provocações, eram os silêncios. O silêncio nas cartas que nunca chegavam, o silêncio da diocese, o silêncio dos que eu achava serem meus amigos. Até Dona Lourdes, aquela mulher de fé, que tantas vezes segurou minha mão, parou de responder. E foi aí que o orgulho começou a rachar. Eu estava acostumado a ser ouvido, a ser respeitado. De repente, ninguém mais queria me escutar. Era como se minha voz tivesse perdido a autoridade. No início, eu gritava para provar inocência. Depois, comecei a me calar. Havia noites em que eu encostava a cabeça no muro da cela e pensava: será que é isso que restou de mim? Eu, que pregava sobre misericórdia, agora era o homem que o povo desprezava. Certa tarde, o delegado Vasques apareceu outra vez. Entrou na cela com um olhar cansado e me mostrou uma nova pilha de papéis. Padre, eu queria acreditar no senhor, mas os números não mentem. Aquelas palavras me atravessaram. Ele virou as costas e saiu. Fiquei olhando para o chão, para aquele concreto manchado, e algo dentro de mim quebrou. Pela primeira vez, pensei que talvez eu merecesse estar ali. Não por ter traficado, mas por ter me deixado cegar pela vaidade de me achar acima de qualquer regra. As semanas se arrastaram. Um dia, durante uma confusão entre presos, levei um soco no rosto que me derrubou. O sangue escorreu pelo lábio, e eu não reagi. Fiquei ali, ajoelhado, sentindo o gosto metálico da derrota. E naquele chão frio, murmurei: Senhor, se estou aqui, é porque ainda não aprendi. Foi o primeiro pedido sincero que saiu da minha boca em muito tempo. Naquela madrugada, entre gemidos e risadas, ouvi passos leves. Quando abri os olhos, vi o mesmo brilho da vela acesa e o perfume de flores voltou. Dessa vez, não tive medo.
Fechei os olhos e murmurei: se for ilusão, que ao menos me conforte. Senti um calor suave na testa, como se uma mão invisível me tocasse. A paz foi tão intensa que as lágrimas vieram sem aviso. Eu não tinha respostas, mas pela primeira vez, o silêncio não doía. Dias depois, fui chamado na enfermaria. Um dos presos que mais me provocava estava em estado grave. Resolveram me mandar lá como ajuda espiritual. Entrei hesitante, tentando lembrar como era consolar alguém. O homem, ofegante, segurou minha mão e sussurrou: Padre, reza para eu não morrer com medo. Fechei os olhos e orei. Não houve luz, nem voz do alto, mas senti um alívio imediato, algo que me envolveu por inteiro. Quando abri os olhos, o homem dormia serenamente. Voltei para a cela pensando que, mesmo sujo, Deus ainda me usava. Foi então que compreendi: o verdadeiro inferno não era a cela, era o orgulho que me impedia de aceitar minha própria fraqueza. E foi ali, dentro daquele buraco esquecido, que eu comecei a aprender o que significava servir de verdade. Você já teve um momento em que o silêncio te ensinou mais do que qualquer palavra? Depois daquele momento na enfermaria, algo em mim começou a se mover. Não era alívio, nem esperança, era uma inquietação que não me deixava dormir. Eu passava as noites em claro, olhando para o teto rachado da cela, me perguntando se Deus realmente ainda me escutava ou se tudo não passava de uma ilusão criada pelo desespero. Havia momentos em que eu rezava o terço inteiro sem sentir nada. Meus lábios moviam as palavras, mas meu coração estava vazio. E essa sensação de estar falando sozinho me apavorava mais do que a prisão. Um dia, recebi uma carta. Não era de Dona Lourdes, nem de nenhum fiel da paróquia. Era do Padre Celso, meu superior. Ele escreveu poucas linhas, mas cada palavra pesou como pedra. Elias, a diocese decidiu suspender suas atividades sacerdotais até que tudo seja esclarecido. Ore pela verdade e pela sua alma. Que Deus tenha misericórdia de você. Misericórdia. Aquela palavra me feriu. Era como se ele estivesse dizendo que eu era culpado, que eu merecia o castigo. Rasguei a carta e joguei os pedaços no chão. Passei o resto do dia calado, com a raiva fervendo por dentro. Naquela noite, algo em mim explodiu. Comecei a gritar na cela: se é essa recompensa por ajudar os pobres, então eu não quero mais te servir. Bati as mãos na parede até sentir a pele arder. Chorei com raiva, com vergonha, com desespero. Gritei até ficar rouco. Os outros presos bateram nas grades e gritaram de volta, mandando eu me calar. Mas eu não conseguia. Pela primeira vez na vida, desejei não ter me tornado padre. Pensei em tudo que poderia ter sido: um pedreiro como meu pai, um professor, qualquer coisa que não me colocasse diante desse abismo. Sentei no chão, encostado na parede fria, e sussurrei: eu era um idiota. Achei que podia salvar todo mundo, mas nem eu mesmo consigo me salvar. E ali, naquele silêncio pesado, me veio a verdade que eu vinha evitando: eu não ajudava apenas por amor. Eu ajudava para ser admirado, para ser o padre dos pobres, para estar nas manchetes, para receber palmas. Eu queria ser o herói. E essa necessidade doentia de ser reconhecido tinha me cegado. Eu não era diferente dos fariseus que Cristo denunciava. Eu orava em praça pública, não para Deus, mas para os homens me verem. Aquela descoberta me esmagou. Eu chorei até não ter mais lágrimas. Dormi ali mesmo, no chão gelado, com o rosto molhado e o coração despedaçado. Nos dias seguintes, parei de rezar. Simplesmente parei. Não abri a boca para nenhuma oração. Não pedi nada, não agradeci nada. Fiquei em silêncio total. E, curiosamente, foi nesse silêncio que algo começou a mudar. Não era paz, era algo diferente. Uma espécie de rendição. Como se eu tivesse finalmente parado de lutar contra o que estava dentro de mim. Uma madrugada, enquanto todos dormiam, acordei com o mesmo perfume de flores. Dessa vez, era mais forte. Abri os olhos devagar e vi a luz suave da vela acesa no canto da cela. Não me assustei. Apenas olhei. E lá estava ela, a mulher de véu azul. Não era uma alucinação, não era sonho. Era real. Ela não falava, mas seus olhos diziam tudo. Não era um olhar de julgamento, nem de pena. Era um olhar de quem entendia, de quem sabia. Senti que ela estava ali não para me condenar, mas para me acompanhar no buraco onde eu tinha caído.
Fiquei parado, sem saber o que fazer. Meu corpo tremia, mas não de medo. Era outra coisa. Era como se uma parte de mim, há muito tempo adormecida, estivesse acordando. Eu não disse nada. Apenas baixei a cabeça e fechei os olhos. Quando os abri novamente, ela tinha sumido. Mas o perfume permaneceu por horas. No dia seguinte, fui chamado para audiência com o advogado. Ele parecia cansado, desanimado. Disse que as provas continuavam pesando contra mim e que seria difícil reverter a situação. Padre, eu vou fazer o possível, mas sinceramente, o cenário não é bom. Agradeci e voltei para a cela. Mas, pela primeira vez, não senti desespero. Senti apenas uma estranha calma. Como se algo maior estivesse cuidando de tudo, mesmo que eu não conseguisse ver. Naquela tarde, sentei na cama e peguei uma folha de papel que tinha guardado. Comecei a escrever uma carta para Dona Lourdes. Não para me explicar, nem para me defender. Apenas para pedir perdão. Senhora Lourdes, eu lamento profundamente ter decepcionado a senhora. Não sei se sou culpado do que me acusam, mas sei que sou culpado de ter colocado meu orgulho acima da minha fé. Peço que a senhora reze por mim, não para que eu seja libertado, mas para que a verdade venha à tona, seja ela qual for. Dobrei a carta, mas não tive coragem de enviar. Guardei no bolso e fiquei olhando para o teto. À noite, tive um sonho. Estava de volta à favela, caminhando pelas vielas, e todas as portas estavam fechadas. Bati em cada uma, mas ninguém abria. Até que cheguei na última casa, e a porta se abriu sozinha. Lá dentro, estava a mulher de véu azul, de costas, segurando uma cesta cheia de pães. Ela virou o rosto e disse apenas uma frase: "O que entregas com malícia não alimenta ninguém." Acordei suando, com o coração disparado. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça o dia inteiro. Foi então que entendi. Tudo que eu tinha construído estava contaminado pela minha vaidade. E enquanto eu não limpasse isso de dentro de mim, nada do que eu fizesse valeria. Pela primeira vez, não pedi para ser solto. Apenas pedi para ser curado. Passei os dias seguintes tentando entender o que tinha visto no sonho. As palavras da mulher de véu azul não saíam da minha cabeça. O que entregas com malícia não alimenta ninguém. Eu sabia que ela não estava falando só das cestas básicas. Estava falando de tudo, das minhas orações, das minhas ações, das minhas palavras. Tudo o que eu tinha feito estava manchado pela minha necessidade de ser visto, de ser aplaudido. E isso doía mais do que qualquer acusação. Comecei a revirar minha vida inteira. Lembrei das vezes em que eu pregava mais para impressionar do que para edificar. Das vezes em que aceitei doações suspeitas porque queria expandir o projeto, mesmo sabendo que aquilo não estava certo. Das vezes em que briguei com o Padre Celso e com os bispos porque achava que eu sabia mais, que eu era mais corajoso, que eu estava certo. Quantas vezes eu coloquei minha opinião acima da obediência? Quantas vezes eu julguei os outros por serem covardes enquanto eu me achava um guerreiro da fé? Uma manhã, ajoelhei no chão frio da cela e falei em voz baixa: "Mãe, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se mereço ser ouvido, mas preciso falar. Se eu tiver que apodrecer aqui dentro, mas isso servir ao teu propósito, que assim seja. Mas, se há inocência em mim, mostra. Eu já não tenho forças. Só a senhora pode alcançar onde minha voz não chega." Chorei tanto que molhei o chão. Não foi um choro de raiva. Foi um choro de rendição. De entrega total. Eu não tinha mais nada a oferecer, a não ser minha miséria. Adormeci ali mesmo, encostado na parede, exausto. E dormi profundamente, pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. O delegado André Vasques entrou na minha cela. Mas ele estava diferente. Pálido, com olhos fundos, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Ele se aproximou devagar e disse, com a voz trêmula: "Padre, aconteceu algo que eu não sei explicar." Fiquei calado, apenas olhando para ele. Ele respirou fundo e continuou: "Minha filha acordou esta madrugada chorando, dizendo que uma mulher apareceu no quarto dela." Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Ele continuou: "Ela tem 6 anos, padre. 6 anos. E ela disse que a mulher estava vestida de azul, segurando uma cesta de comida. E sabe o que ela disse para minha filha?" Ele parou, os olhos cheios de lágrimas. Ela disse:
O que entregas com malícia não alimenta ninguém. Diga ao seu pai que ele não cometa uma injustiça. Eu congelei. Aquelas eram as mesmas palavras do meu sonho. Exatamente as mesmas. O delegado estava tremendo. Padre, eu não acredito nessas coisas. Nunca acreditei. Mas minha filha descreveu a mulher com detalhes que ela nunca viu. E ela falou de você, falou do projeto, falou das cestas. Como é possível? Ele sentou na beirada da cama, com a cabeça entre as mãos. Eu não dormi mais. Fiquei a madrugada inteira pensando. E decidi reabrir a perícia. Vou revisar tudo de novo. Eu não consegui falar nada. Apenas fechei os olhos e agradeci em silêncio. Senti o mesmo perfume de flores preencher o ar. O delegado levantou e saiu, ainda confuso, ainda abalado. E eu fiquei ali, sozinho, com as lágrimas escorrendo sem controle. Nos dias que se seguiram, a investigação tomou outro rumo. O delegado começou a desconfiar dos próprios colegas. Ele refez os interrogatórios, cruzou dados, revisou documentos. E, aos poucos, a verdade começou a aparecer. Os depósitos em meu nome tinham sido feitos por uma conta manipulada. Um policial corrupto, envolvido com a facção que operava na região, estava usando meu projeto como cortina para desviar recursos. Ele falsificava recibos, forjava assinaturas, criava um rastro que levava até mim. Era uma armação perfeita. E eu tinha caído como um pássaro na rede. Quando o delegado Vasques veio me dar a notícia, ele estava com um ar de alívio misturado com vergonha. Padre, eu peço perdão. O senhor foi usado. E eu quase condenei um inocente. Eu apenas balancei a cabeça e disse: delegado, talvez eu não seja culpado disso, mas sou culpado de outras coisas. E foi aqui que aprendi. Ele me olhou sem entender, mas não insistiu. 4 meses depois de ter sido preso, fui declarado inocente e libertado. Quando saí da prisão, o sol bateu no meu rosto com uma força que quase me cegou. Respirei fundo, sentindo o ar livre entrar nos meus pulmões. Mas não senti alívio. Senti medo. Medo de voltar para o mundo, medo de encarar as pessoas, medo de mim mesmo. A favela estava dividida. Uns me chamavam de mártir, outros ainda duvidavam. Alguns me receberam com abraços, outros viraram o rosto. Eu não me defendi. Não tentei explicar. Apenas ouvi, agradeci e segui em frente. Procurei Dona Lourdes. Ela estava na porta de casa, varrendo a calçada. Quando me viu, largou a vassoura e correu até mim. Chorou no meu ombro, pedindo perdão por ter acreditado nas acusações. Eu segurei as mãos dela e disse: a senhora não tem nada a pedir perdão. Eu também duvidaria. Recomecei o projeto, mas de forma diferente. Sem holofotes, sem manchetes, sem orgulho. Apenas servi, de casa em casa, um prato por vez. E quando ninguém estava olhando, eu me sentava diante da pequena imagem de Nossa Senhora das Graças e agradecia em silêncio. Senti o mesmo perfume de flores encher o ar. Era como se ela dissesse: agora, enfim, você entendeu. Hoje, já não quero ser o padre lembrado por desafiar o sistema, mas aquele que foi lembrado por aprender a servir em silêncio. Passei a enxergar a vida com outros olhos. E entendi que ser padre não é erguer muros de caridade, mas abrir portas de humildade. Tudo que a Virgem revelou não me chocou apenas pelo milagre, me chocou por me fazer encarar quem eu realmente era, alguém que precisava ser liberto de si mesmo. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? Os primeiros dias depois da soltura foram mais difíceis do que a prisão. Eu tinha liberdade, mas carregava um peso invisível que me acompanhava a cada passo. Toda vez que eu entrava numa rua, sentia os olhares. Alguns baixavam a cabeça, outros me cumprimentavam com desconfiança, e havia aqueles que simplesmente me ignoravam. Eu entendia. Afinal, as manchetes tinham gritado minha culpa por semanas, e a notícia da minha inocência saiu num canto pequeno do jornal, sem destaque. Para muitos, eu continuava sendo o padre que tinha traído a confiança do povo. Voltei para a paróquia, mas ela estava diferente. As paredes continuavam as mesmas, o altar estava no lugar, mas havia um ar de abandono que me doeu. Padre Celso me recebeu com cautela. Não foi frio, mas também não foi caloroso. Conversamos por horas, e ele disse: Elias, você foi absolvido pela justiça dos homens.
Mas agora precisa se reconciliar com você mesmo e com Deus. E isso vai levar tempo. Ele tinha razão. Eu sabia disso. Nos primeiros domingos de volta ao altar, a igreja estava quase vazia. Algumas dezenas de pessoas, na maioria idosos que sempre estiveram ali. Eu celebrava a missa com um nó na garganta, sentindo que cada palavra que eu dizia era testada, pesada, julgada. Mas não desisti. Continuei. Celebrei cada missa como se fosse a última, sem pressa, sem performance. Apenas fé. Apenas entrega. Um dia, durante a consagração, olhei para a hóstia nas minhas mãos e senti algo diferente. Não era mais um ritual automático. Era um encontro. Eu estava segurando o corpo de Cristo, não para exibi-lo, mas para recebê-lo. E naquele instante, as lágrimas vieram. Não me segurei. Chorei ali mesmo, diante de todos. Alguns ficaram constrangidos, outros abaixaram a cabeça em respeito. Mas eu precisava daquilo. Precisava sentir que ainda era capaz de me emocionar, de me entregar, de ser pequeno diante do mistério. Depois da missa, uma mulher se aproximou. Era jovem, mãe de 3 filhos, moradora da favela. Ela segurou minha mão e disse: "Padre, eu sempre acreditei no Senhor. E agora sei que Deus tinha um plano. O Senhor voltou diferente. Voltou de verdade." Aquelas palavras me aqueceram por dentro. Eu agradeci, sem saber o que mais dizer. Mas guardei aquilo como um presente. Aos poucos, comecei a visitar as famílias de novo. Não como o padre que chegava com soluções, mas como alguém que chegava para ouvir. Sentava nas casas humildes, tomava café aguado, ouvia histórias de dor e de luta. E percebi que, durante todos aqueles anos, eu tinha falado demais e ouvido de menos. Eu achava que sabia o que as pessoas precisavam, mas nunca tinha realmente perguntado. Numa dessas visitas, fui até a casa do seu Joaquim, um senhor de mais de 70 anos que vivia sozinho. Ele tinha sido um dos primeiros a me receber na favela, anos atrás. Quando bati na porta, ele demorou para abrir. Quando me viu, ficou parado, me encarando em silêncio. Pensei que fosse me mandar embora. Mas ele deu um passo à frente, me abraçou com força e disse: "Padre, eu sabia que o senhor ia voltar. Rezei todos os dias." Nós dois choramos ali, na porta daquela casa caindo aos pedaços. E foi um dos abraços mais verdadeiros que já recebi na vida. Seu Joaquim me contou que, durante minha prisão, muita gente tinha parado de ir ao projeto social. Mas ele e mais alguns vizinhos continuaram. Eles mesmos organizavam as doações, distribuíam as cestas, cuidavam das crianças. A gente fez o que o Senhor ensinou, padre. Não desistimos. Aquilo me partiu. Eles tinham sido mais fiéis ao Evangelho do que eu. Enquanto eu estava preso pelo orgulho, eles estavam livres no amor. Decidi então reorganizar o projeto, mas com outra estrutura. Chamei voluntários da própria comunidade, dei voz para quem nunca tinha sido ouvido, e me coloquei apenas como apoio. Não era mais meu projeto. Era nosso. E isso mudou tudo. As reuniões passaram a ser feitas na praça, à noite, debaixo das árvores. Cada um trazia uma ideia, e juntos decidíamos o que fazer. Pela primeira vez, eu não era o centro. E aquilo me libertou. Certa noite, depois de uma dessas reuniões, fiquei sozinho na praça. O vento soprava suave, e o som distante dos carros se misturava ao canto dos grilos. Olhei para o céu estrelado e sussurrei: "Obrigado por me quebrar. Eu precisava." Senti aquele mesmo calor no peito, como uma resposta silenciosa. E soube que estava no caminho certo. Mas nem tudo era paz. Havia quem ainda me olhasse com desconfiança. Houve quem espalhasse que eu tinha comprado minha liberdade, que tinha sido protegido por influência. As mentiras continuavam circulando. E, no começo, isso me irritava. Eu queria me defender, provar minha inocência mais uma vez. Mas então lembrei das palavras que ouvi na cela: "O que entregas com malícia não alimenta ninguém." E entendi que tentar convencer todo mundo seria, de novo, alimentar meu ego. Então parei. Deixei as pessoas pensarem o que quisessem. Minha vida falaria por mim. Passaram-se meses. E, aos poucos, a igreja voltou a se encher. Não pelos meus méritos, mas porque as pessoas começaram a perceber algo diferente. As missas eram mais curtas, mais silenciosas, mais profundas.
Não havia mais discursos inflamados, mas reflexões sinceras. E isso tocava. Alguns diziam, o padre Elias mudou. Outros diziam, ele aprendeu. Eu apenas agradecia e seguia. Um domingo, durante a homilia, resolvi falar sobre o que tinha vivido. Não todos os detalhes, mas a essência. Disse, eu fui preso, humilhado, julgado. E durante muito tempo, eu me senti injustiçado. Mas a verdade é que Deus me prendeu antes dos homens. Ele me prendeu ao meu orgulho, à minha vaidade, à minha necessidade de ser visto. E foi na cela que aprendi o que significa realmente servir. A igreja estava em silêncio absoluto. Alguns choravam. Outros apenas olhavam, atentos. E eu senti que, pela primeira vez, minha voz não estava vindo da cabeça, mas do coração. Depois da missa, formou-se uma fila de pessoas querendo conversar comigo. Mas não eram pedidos de bênção. Eram confissões. Padre, eu também me achava melhor que os outros. Padre, eu também fazia o bem só para ser visto. Padre, eu preciso aprender a ser menor. E ali, naquela fila improvisada, eu percebi que minha queda tinha se tornado ponte. Que minha dor tinha virado caminho para outros. Tempos depois, recebi uma carta de Dona Lourdes. Ela escreveu à mão, com letras trêmulas, contando que estava doente e que gostaria de me ver. Fui até a casa dela no mesmo dia. Quando cheguei, ela estava deitada, fraca, mas com um sorriso no rosto. Segurei sua mão, e ela disse, Padre, eu preciso lhe dizer algo antes de partir. O Senhor foi meu maior exemplo. Não pelo que fez lá atrás, mas pelo que se tornou depois. O Senhor me ensinou que cair não é o fim, mas o começo. Chorei ali, ao lado daquela mulher que tinha me olhado com desprezo e agora me olhava com ternura. Rezamos juntos, e ela partiu 3 dias depois, em paz. Seu funeral foi simples, mas cheio de amor. E ao final, fui eu quem celebrou a despedida. Falei dela com gratidão, mas também falei de mim. Contei como o olhar dela, no dia da prisão, tinha sido uma das coisas que mais me feriu, mas também uma das que mais me salvou. Porque foi ali que comecei a me enxergar de verdade. Depois do funeral, um jovem me procurou. Ele tinha uns 20 e poucos anos, tatuagens nos braços, olhar desconfiado. Disse que era do tráfico e que estava pensando em sair. Mas eu não sei como, padre. Não sei se tenho força. Sentei com ele num banco da praça, e conversamos por horas. Não preguei, não julguei. Apenas ouvi. E no final, ele disse, se o senhor conseguiu sair do buraco, talvez eu também consiga. Dei meu telefone a ele e disse, sempre que precisar, me procure. Não estamos sozinhos. Nos meses seguintes, aquele jovem voltou algumas vezes. E, aos poucos, começou a frequentar a igreja. Não de forma ostensiva, mas discreta. Sentava no fundo, ouvia, e ia embora. Um dia, ele se aproximou no fim da missa e disse, Padre, eu saí. Não foi fácil, mas saí. Abracei aquele rapaz com toda a força que tinha. E agradeci a Deus por ter me permitido ser instrumento, mesmo sendo tão falho. A vida seguiu, mas de forma diferente. Eu já não tinha pressa. Não tinha metas grandiosas. Apenas vivia um dia de cada vez, servindo onde era chamado. Visitava os doentes, ouvia os aflitos, celebrava os sacramentos com devoção renovada. E toda noite, antes de dormir, ficava alguns minutos diante da imagem de Nossa Senhora das Graças. Não dizia muitas palavras. Apenas agradecia. Pelo milagre, pela queda, pela restauração. Certa vez, durante uma confissão, um homem me disse, Padre, eu não consigo perdoar quem me traiu. Eu respirei fundo e respondi, eu também não conseguia. Mas um dia percebi que o perdão não é sobre o outro. É sobre você mesmo. É a única forma de deixar de carregar o peso da raiva. Ele ficou em silêncio, pensativo. E antes de sair, disse, obrigado, Padre. Acho que eu precisava ouvir isso de alguém que realmente entende. E era verdade. Eu entendia. Porque eu tinha passado por tudo aquilo. Tinha sido traído, humilhado, julgado. E se não fosse pelo perdão que recebi, de Deus, das pessoas e de mim mesmo, eu teria morrido amargo dentro daquela cela. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo fazia parte de um plano maior.
Não um plano que eu entenda completamente, mas um plano que confio. Aprendi que Deus não me poupou da dor, mas me sustentou nela. E que, muitas vezes, é na queda que encontramos o verdadeiro chão. Continuo sendo padre. Continuo servindo. Mas agora, faço isso de forma diferente. Não busco aplausos, não busco reconhecimento. Busco apenas ser fiel. E descobri que a verdadeira liberdade não está em fazer grandes obras, mas em fazer pequenas coisas com grande amor. Há pouco tempo, voltei àquela cela onde passei 4 meses. Foi uma visita de missão, para levar a palavra aos presos. Quando entrei, senti o mesmo cheiro de mofo, a mesma umidade, a mesma opressão. Mas não senti mais medo. Olhei para aquele espaço e agradeci. Porque foi ali que morri para mim mesmo e renasci para Deus. Um dos presos me reconheceu. Era o homem que tinha me agredido no início da minha prisão. Ele se aproximou, com a cabeça baixa, e disse: "Padre, eu peço perdão. Eu não sabia quem o senhor era." Segurei os ombros dele e disse: "Eu também não sabia quem eu era. Mas agora sei. E você também pode saber." Conversamos por alguns minutos, e ele chorou. E eu também. Quando saí daquela prisão pela segunda vez, senti algo diferente. Não era alívio. Era gratidão. Porque eu sabia que, sem aqueles meses de escuridão, eu jamais teria visto a luz. Se você pudesse descrever a sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Com o tempo, começaram a me convidar para falar em encontros, retiros, grupos de oração. Diziam que eu tinha uma história forte, que podia impactar vidas, que muita gente precisava ouvir o que eu tinha vivido. A primeira reação foi recusar, porque eu sabia o quanto meu orgulho era perigoso. Mas, em oração, percebi que calar também podia ser medo disfarçado. Então aceitei alguns convites, com uma condição: eu não iria para ser aplaudido, iria para expor minha fraqueza, não minha força. Lembro do primeiro grande encontro em que falei depois de tudo. O salão estava cheio, as luzes fortes, o som ajustado, gente esperando uma grande história de superação. Eu subi ao palco tremendo por dentro. Olhei para a multidão e respirei fundo. Em vez de começar com frases bonitas, disse: "Eu não estou aqui porque sou exemplo de santidade. Estou aqui porque sou prova viva de que Deus não desiste de cabeças duras." O povo riu, mas não de deboche. Riu com um certo alívio, como quem entende. Fui contando, devagar, o que tinha acontecido. Não poupei detalhes do meu erro, nem das minhas motivações erradas. Falei do orgulho, da vaidade, do desejo doente de ser admirado. Falei da dor da prisão, do silêncio, da revolta, das noites em que eu quis abandonar tudo. E, então, falei da mulher de véu azul, da frase repetida no sonho e na boca da filha do delegado, da reviravolta na investigação. Enquanto eu falava, o salão ficou tão silencioso que dava para ouvir respirações presas. Mas o ponto mais importante daquela noite não foi quando falei do milagre. Foi quando confessei que, mesmo depois de absolvido, eu ainda lutava contra o orgulho. Disse: "Não pensem que, porque eu passei por tudo isso, estou pronto e resolvido. Todo dia eu preciso escolher ser menor. Todo dia eu preciso lutar contra a vontade de me mostrar." Essa sinceridade desmontou muita gente. No fim, não houve aplausos exagerados, houve fila de pessoas querendo apenas um abraço e uma oração simples. Uma senhora me procurou chorando e disse: "Padre, eu nunca tinha percebido que, até quando faço bem, posso estar buscando só a mim mesma." Outra disse: "Eu criticava muito o Senhor quando via as notícias. Hoje, estou aqui pedindo perdão dentro do meu coração." Eu não tinha respostas prontas. Apenas dizia: "Vamos caminhar juntos. Deus sabe lidar com gente complicada." E, de verdade, sabia que essas palavras se aplicavam primeiro a mim. Depois desse encontro, vieram outros. Fui a presídios, comunidades terapêuticas, paróquias pequenas no interior, grandes eventos na cidade. Em cada lugar, adaptava as palavras, mas nunca mudava a essência, a verdade sobre quem eu fui e quem eu estava aprendendo a ser. Com o tempo, percebi que as pessoas não precisavam ouvir sobre um padre herói, mas sobre um padre quebrado que encontrou misericórdia. Algumas vezes, tentaram transformar minha história em espetáculo. Organizaram um evento e imprimiram cartazes grandes com minha foto, com frases chamativas, como se eu fosse uma espécie de atração. Quando vi aquilo, senti um incômodo forte.
Chamei a equipe e pedi: tirem minha foto, tirem meu nome em destaque. Se querem fazer algo, coloquem uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Eu não sou o centro dessa história. Alguns não entenderam, acharam exagero. Mas eu insisti. Ainda lembro da sensação de alívio quando os cartazes foram refeitos, simples, com ela em destaque. Uma vez, em um retiro de jovens, terminamos a noite com adoração ao Santíssimo. Eu fiquei sentado no fundo, em silêncio, sem batina, só observando. Os jovens estavam de joelhos, alguns chorando, outros quietos, imersos em oração. De repente, um dos organizadores se aproximou e cochichou: Padre, vá lá na frente, o povo quer lhe ouvir mais um pouco. Eu balancei a cabeça e respondi: hoje, quem precisa ser ouvido não sou eu. Fiquei ali, em silêncio, olhando para a hóstia exposta e lembrando do dia em que fui algemado segurando o ostensório. Era como se Deus me mostrasse que, mesmo depois de tanta queda, Ele tinha me deixado voltar para diante dele, não como dono de nada, mas como filho. Foi nesse retiro que, em um intervalo, um jovem se aproximou com os olhos vermelhos. Ele disse: Padre, eu não me envolvi com tráfico, não fui preso, mas eu me sinto preso em mim mesmo. Faço de tudo para ser aceito, para ser visto. Estou cansado. Eu coloquei a mão no ombro dele e respondi: eu entendo mais do que você imagina. A maior prisão que já vivi não tinha grades, tinha vaidade. Deus usou as grades de ferro para me libertar de mim. Talvez Ele use outras coisas na sua vida. Mas, se você deixar, Ele vai te mostrar quem você é de verdade. No fundo, tudo se resumia a isso: deixar que Deus revelasse quem eu realmente era, sem máscaras, sem títulos, sem aplausos. E, quanto mais eu aceitava essa verdade, mais leve se tornava o caminho. Não porque os problemas sumiram, mas porque já não era eu quem precisava carregar tudo sozinho. Parecia que eu não estava mais sozinho, mesmo nas noites difíceis. Em alguns momentos, a tentação de voltar a ser o padre destaque ainda aparecia. Quando alguém exagerava nos elogios, quando um vídeo meu começava a circular nas redes, quando me chamavam de homem de fé admirável. Nesses momentos, eu lembrava da cela, do cheiro de mofo, da sensação de impotência, do chão frio sob meus joelhos. E repetia, em silêncio: não deixe eu voltar a ser aquele que eu era por dentro, Senhor. Foi também nesse período que comecei a acompanhar outros padres em crise. Alguns perseguidos, outros acusados, outros apenas cansados. Sentávamos juntos, sem formalidades, e eu dizia: você não precisa bancar o forte o tempo todo. Deus sabe lidar com o seu cansaço melhor do que qualquer um. E, ao falar isso, eu sentia que Deus também falava comigo de novo. É curioso como, ao tentar ajudar alguém, a própria ferida encontra bálsamo. Às vezes, me pego pensando: se tudo aquilo não tivesse acontecido, quem eu seria hoje? Provavelmente, o padre aplaudido, respeitado, chamado para entrevistas, mas vazio por dentro. Hoje, talvez eu tenha menos prestígio, menos brilho aos olhos do mundo, mas tenho uma paz que nunca tinha sentido antes. E, sinceramente, essa troca valeu cada lágrima. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz, mesmo quando nada ao redor parecia fazer sentido? Os anos foram passando, e a história que antes era ferida aberta foi se tornando cicatriz. Não uma cicatriz escondida, mas uma marca visível que me lembrava de onde Deus me tirou. A comunidade já não me via como padre suspeito, nem como padre milagroso. Eu tinha me tornado, simplesmente, o padre Elias. Aquele que visita, que escuta, que às vezes se cala, que reza com você na cozinha enquanto o café ferve. E isso, para mim, passou a ser suficiente. A devoção a Nossa Senhora das Graças ganhou outro sabor na minha vida. Não era mais apenas a imagem bonita no altar lateral, nem a medalha pendurada no pescoço dos fiéis. Era a lembrança viva da mulher de véu azul que entrou na cela e no quarto da filha do delegado, levando não só uma mensagem, mas um chamado à verdade. Passei a celebrar com mais intensidade o dia 27 de novembro, não com fogos e eventos grandiosos, mas com uma missa simples e uma oração profunda. Mãe, que eu nunca esqueça que as maiores graças, às vezes, vêm escondidas na dor. Em algumas homilias, quando falava sobre Maria, dizia: ela não veio me tirar da prisão apenas. Veio me tirar da mentira que eu contava a mim mesmo, a de que eu era herói. As pessoas ouviam em silêncio, algumas com lágrimas discretas. E eu percebia que, de algum modo,
Todo mundo ali tinha também uma história que precisava ser desmontada para dar lugar à verdade. O projeto social, agora reestruturado, continuava firme. Não cresceu na velocidade que eu desejava antigamente, não saiu em reportagens de TV, não recebeu grandes prêmios. Mas estava ali, dia após dia, chegando à mesa de quem precisava, oferecendo reforço escolar às crianças, escuta aos adolescentes, orientação às mães. A beleza estava na constância, não no brilho. E isso se encaixava com a vida que eu aprendi a viver. Muitas vezes, ao distribuir as cestas, eu lembrava das palavras: o que entregas com malícia não alimenta ninguém. Fazia questão de que tudo fosse transparente, simples, honesto. Cuidava para que não houvesse favorecimentos, trocas, segundas intenções. Se alguém perguntava por que eu era tão rigoroso com isso, eu respondia: porque eu sei o que é quase perder tudo por não ter vigiado onde precisava. As crianças da comunidade cresceram, algumas se tornaram voluntárias, outras se afastaram, outras voltaram com filhos no colo. Um dia, uma jovem me procurou e contou que, quando era pequena, recebeu uma cesta do projeto num dia em que em casa não havia mais nada para comer. Naquele dia, eu decidi que, se um dia pudesse, ia ajudar outras famílias também, ela disse. Agora, era enfermeira e, nas horas vagas, atendia de graça os moradores da favela. Aquilo me emocionou profundamente. Era como ver uma semente que eu tinha plantado sem entender direito, mas que Deus tinha regado com a própria graça. Houve também momentos de dor nessa nova fase. Perdi amigos, vi jovens da comunidade morrerem vítimas da violência, acompanhei mães destruídas. Em algumas madrugadas, voltava para a casa paroquial com o peito pesado, perguntando: Senhor, até quando tanto sofrimento? Não ouvia respostas audíveis, nem via sinais extraordinários. Mas, no meio do cansaço, às vezes vinha um sopro suave, uma lembrança, uma palavra do Evangelho que me acalmava. A esperança voltava a fazer parte da minha vida como quem retorna devagar depois de um longo inverno. E, no entanto, mesmo sem sinais grandiosos como antigamente, de vez em quando, o perfume de flores aparecia. Às vezes, no meio da missa. Às vezes, à noite, quando eu estava sozinho na capela, sentado em silêncio. Não dura muito. É breve, delicado, quase tímido. Mas basta para eu lembrar. Ela está aqui. Não para me colocar num pedestal, e sim para me manter no chão. Um dia, celebrando um casamento simples na igreja da comunidade, percebi no banco do fundo o delegado André Vasques com a esposa e a filha. Depois da celebração, eles vieram falar comigo. A menina, que já estava maior, me abraçou e disse: minha mãe me contou o que aconteceu quando eu era pequena. Eu não lembro de tudo, mas sei que uma mulher veio falar comigo naquela madrugada. O delegado, com os olhos marejados, apenas completou: Padre, aquela noite mudou a minha forma de ver a fé. Conversamos ali mesmo, perto da porta da igreja. Eu agradeci, mas também disse: Delegado, Deus não fez isso só por mim. Fez também pelo Senhor, para que sua justiça não ferisse um inocente. Ele concordou em silêncio. E eu senti que aquele círculo, de algum modo, tinha se fechado. Às vezes, quando estou cansado, sento no último banco da igreja vazia e deixo a mente voltar à cena da minha prisão. As sirenes, as algemas, o ostensório, o olhar da Dona Lourdes. Não para me torturar, mas para me lembrar do que foi quebrado dentro de mim naquele dia. É uma memória dura, mas que hoje traz gratidão. Porque sei que, se não tivesse sido derrubado do altar da minha vaidade, jamais teria aprendido a servir no chão da realidade. Hoje, vivo uma vida simples. Acordo cedo, rezo, atendo, visito, celebro, escuto. Não há flashes, não há manchetes, não há rumores, e, quando surgem, já não me interessam tanto. A paz que encontro está em ver uma criança sorrir com o prato de comida na mão, em ouvir um idoso dizer obrigado por ter vindo, em acompanhar uma alma que se reaproxima de Deus depois de anos distante. Se alguém me perguntar quem eu sou, já não digo sou o padre que enfrentou o sistema ou sou o padre que viveu um milagre. Hoje, digo apenas, sou um homem que precisou ser quebrado para aprender a amar sem querer ser grande. E, se no fim de tudo, quando chegar a minha hora, ninguém lembrar o meu nome, mas alguém disser, ele me serviu em silêncio quando eu mais precisava, então eu vou saber que valeu a pena. Talvez, no fundo, todos nós estejamos caminhando entre quedas e recomeços, esperando um olhar que nos diga que ainda há tempo, ainda saída, ainda graça. O que te move em tempos de incerteza?
Houve um período em que eu me perguntei se não deveria simplesmente ir embora. Mudar de cidade, de comunidade, talvez até de função. Pensei em pedir para ser enviado a uma paróquia distante, onde ninguém conhecesse minha história, onde eu pudesse recomeçar sem o peso das memórias. Mas, em oração, percebi que isso seria, de certa forma, uma fuga. Eu sabia que Deus tinha permitido que tudo acontecesse justamente ali, naquelas ruas, com aquelas pessoas. E abandonar aquele chão seria como abandonar também aquilo que Ele estava construindo em mim. Comecei, então, a assumir com mais serenidade o papel de padre marcado pela história que viveu. Não como rótulo, mas como responsabilidade. Quando alguém da comunidade era preso, a família me procurava. Padre, o senhor que sabe como é lá dentro, pode falar com ele? Eu ia. Entrava nas penitenciárias, sentia novamente o cheiro de ferro e mofo, ouvia o barulho das portas se fechando, o ranger dos portões, as vozes endurecidas pelos anos de cadeia. E, quando sentava diante de um preso, não falava de cima para baixo. Falava de igual para igual, de quem conhece o sabor amargo da acusação e da solidão. Um dia, sentei diante de um rapaz jovem, não devia ter nem 20 anos. Ele entrou na sala de atendimento com a postura de quem já viu muita coisa. Me olhou com desconfiança e disse: "O senhor veio aqui para dizer que Deus me ama, é isso?" Eu respirei fundo e respondi: "Não vim dizer nada que você não queira ouvir. Só vim porque sua mãe pediu. E porque eu sei o que é olhar para o teto de uma cela e se perguntar se a vida acabou." Ele me encarou por alguns segundos, e de repente, a máscara caiu. Os olhos encheram de lágrimas. Eu errei, padre. Errei feio. Mas ninguém quer saber se eu posso mudar. Ficamos ali por quase uma hora, conversando sobre culpa, responsabilidade, possibilidade de recomeço. Não prometi que seria fácil. Disse apenas: "Se você permitir, Deus vai entrar até nesse lugar onde você acha que não tem mais saída." A partir desses encontros, percebi que a minha ferida podia ser ponte não só para o povo da favela, mas também para os que estavam atrás das grades. Passei a fazer isso com frequência: visitar, ouvir, celebrar missas simples dentro dos presídios, levar não respostas prontas, mas presença. Esses momentos eram intensos, duros, mas cheios de algo que não sei descrever em outra palavra senão misericórdia. Justiça que não nega a verdade, mas também não fecha a porta para quem deseja mudar. Ao voltar dessas visitas, muitas vezes eu me ajoelhava na capela e repetia: "Senhor, obrigada por não ter deixado minha história acabar naquela cela." Sentia um alívio e uma leveza que há muito tempo não sentia, não porque tudo estivesse certo, mas porque o sofrimento tinha ganhado sentido. Entendi, com o tempo, que Deus não joga fora nenhuma lágrima, nenhuma queda, nenhuma vergonha. Ele pode pegar tudo isso e transformar em oportunidade de cuidar de alguém. Na comunidade, comecei a perceber que as pessoas se aproximavam de mim, não porque me achavam intocável, mas justamente porque me viam falho. Isso tirava delas a fantasia de que padre é um ser distante, inacessível, e aproximava a fé da vida real. Em muitas conversas, ouvi frases como: "Padre, se até o senhor que quase perdeu tudo está aqui firme, talvez eu também consiga ficar de pé." E era isso que eu mais desejava, que a minha história não apontasse para mim, mas para aquele que me levantou. Alguns colegas de clero também me procuraram. Uns queriam entender como eu tinha lidado com as acusações, outros confessavam pecados que não ousavam contar a ninguém. Não vou entrar em detalhes, mas posso dizer que vi homens consagrados chorarem como crianças, com medo de expor suas fraquezas. Em muitos momentos, apenas ouvi. Em outros, sugere que buscassem ajuda espiritual, psicológica, sacramental. E, em todos, repeti: esconder-se nunca deu certo para ninguém. Deus não se assusta com a nossa verdade. Quando chegava a festa de Nossa Senhora das Graças, a comunidade se enchia. As fitas coloridas, as velas, as famílias se arrumando com carinho para participar da missa. Mas, mais do que o movimento externo, o que me tocava era ver como, ali, naquela invocação mariana, muitos encontravam consolo em meio a dores silenciosas. Eu sabia que não era o único a ter recebido um sinal através dela. Muitos fiéis relatavam graças menores, discretas, que ninguém noticia. Um emprego, uma reconciliação, uma paz reencontrada. Nesses dias, eu fazia questão de lembrar, na homilia. Ela mesma disse que as graças seriam derramadas sobre aqueles que pedissem com confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança que atravessa a noite escura. E olhava ao redor,
vendo rostos que eu conhecia bem, mães que perderam filhos, homens que lutavam contra vícios, jovens machucados pela violência. Era evidente que, se eles continuavam ali, não era porque a vida tinha sido fácil. Era porque a graça os sustentava. Um tempo depois, fui convidado para ajudar na formação de agentes da pastoral carcerária da diocese. Sentei diante de homens e mulheres que se dispuseram a entrar em presídios para levar fé e escuta. Falei para eles com toda sinceridade: vocês não vão lá para consertar ninguém. Vão para lembrar que, mesmo atrás das grades, existe uma pessoa que ainda pode ser alcançada pelo amor. E acrescentei: não se esqueçam de que, muitas vezes, a prisão mais forte que alguém carrega não é a de ferro, é a de dentro. Ao final daquele encontro, uma senhora idosa se aproximou e segurou minhas mãos com força. Padre, meu filho está preso há anos. Eu não consigo perdoar o que ele fez, mas também não consigo deixá-lo de lado. Respondi: a senhora já está fazendo o que muita gente não consegue, permanecer. O resto, Deus vai ensinando aos poucos. Ela chorou em silêncio, e eu senti, mais uma vez, que aquele tipo de missão não se sustenta em teorias, só se sustenta em joelhos dobrados. No fundo, entendi que meu caminho estava ficando cada vez mais ligado à cruz, não como ideia, mas como encontro. Não uma cruz que me esmagasse, mas uma cruz que me lembrasse que o amor verdadeiro passa pela entrega. E, entre a cruz e o povo, foi ali que eu encontrei o lugar onde Deus me pedia para ficar. Você já percebeu que, às vezes, a parte da sua história que você mais quer esconder é justamente a que mais pode tocar outras vidas? Hoje, quando caminho pelas vielas da comunidade, sinto algo que nunca senti antes: pertença. Não pertença pelo título de padre, mas por ser alguém que faz parte da história daquele lugar, com acertos e erros, lágrimas e risos. As crianças me chamam pelo nome, os idosos me param para conversar, os jovens me pedem conselhos que, muitas vezes, eu não sei dar perfeitamente, mas respondo com honestidade. Não existe mais a distância do padre inatingível. Existe proximidade, e isso, para mim, é um milagre diário. À noite, depois de um dia cheio, costumo voltar à igreja vazia. Apago quase todas as luzes, deixo só uma vela acesa perto do sacrário. Sento no último banco, em silêncio. Não fico tentando repetir grandes orações decoradas. Fico ali, simplesmente, como quem visita um amigo. Em alguns dias, conto o que aconteceu, desabafo, agradeço. Em outros, não digo nada. Só respiro. É nesses momentos que, muitas vezes, sinto um calor suave no peito, uma paz que não depende se o dia foi bom ou ruim. Parecia que eu não estava mais sozinho, mesmo quando ninguém mais estava por perto. De vez em quando, o perfume de flores aparece de novo. Não é sempre, nem em todo lugar. Às vezes surge quando eu menos espero, no corredor da casa paroquial, no meio de uma visita a um enfermo, em uma confissão mais difícil. Eu já não fico procurando explicações. Só reconheço, no íntimo: mãe, a senhora está aqui. E sigo. Não para transformar isso em espetáculo, mas para guardar como segredo entre nós. Também aprendi a fazer as pazes com meu passado. Não apaguei as notícias antigas, nem os registros da minha prisão. Eles existem, e provavelmente sempre existirão. Mas hoje, quando alguém traz à tona aquele período, eu já não me envergonho como antes. Dói, claro. Mas é uma dor que carrega sentido. Respondo com calma: sim, fui acusado. Sim, fui preso. E foi ali que Deus me ensinou coisas que eu nunca teria aprendido fora de uma cela. Às vezes, essa resposta desconcerta quem esperava encontrar em mim defensiva ou negação. Em retiros e encontros, quando me pedem para falar, procuro sempre colocar a ênfase na misericórdia, não no sensacionalismo. Não romantizo a prisão, não exagero o sofrimento, não dramatizo o que não precisa. Conto o suficiente para que as pessoas entendam o que acontece quando o orgulho toma conta de um coração que deveria ser todo de Deus. E conto também o suficiente para que entendam que ninguém está perdido demais a ponto de não ser alcançado pela graça. Algumas vezes, sentado com jovens ou casais, pergunto: o que você faria se perdesse, de repente, tudo o que te dá identidade hoje? Seu trabalho, sua reputação, sua boa imagem? As respostas variam, mas quase sempre vêm acompanhadas de medo. Então eu compartilho: eu perdi. E, no começo, achei que tinha acabado.
Mas foi naquele ponto zero que eu descobri que Deus não se apoia nas mesmas coisas que a gente usa para se sustentar. Essa conversa costuma mexer fundo em quem ouve. Com o passar dos anos, percebi que a verdadeira marca do que vivi não estava nos eventos, nas palestras, nem nos convites. Estava nos detalhes. Na forma como ouço alguém que vem se confessar depois de muitos anos afastado. Na paciência com quem repete os mesmos erros. Na escolha de não usar mais a caridade como palco. Na alegria discreta de ver uma família encontrar forças para recomeçar. Essas pequenas coisas falam mais alto do que qualquer discurso inflamado que eu já tenha feito um dia. Hoje, se alguém me perguntasse qual foi a maior graça que Nossa Senhora das Graças me concedeu, eu não diria que foi a visão na cela, nem a intervenção na vida da filha do delegado, nem a minha absolvição. Tudo isso foi grande, claro. Mas, olhando com calma, vejo que a maior graça foi outra. Ela me ajudou a ser liberto de mim mesmo. E isso não aconteceu de uma vez. Foi um processo longo, doloroso, feito de quedas, descobertas, renúncias. Cheguei à conclusão de que, antes, eu queria servir a Deus sem perder a mim mesmo. Hoje, eu peço a graça de perder a parte de mim que atrapalha o amor. Não quero mais ser o padre famoso, o padre corajoso, o padre das manchetes. Quero ser, simplesmente, o padre que esteve ali quando alguém precisava de um ouvido, de uma oração, de um prato de comida, de uma palavra honesta. E, se isso não render aplausos, melhor ainda. Quando penso em tudo o que aconteceu, desde o dia da prisão no meio da missa até este exato momento em que caminho pela comunidade em paz, quase consigo sorrir diante dos paradoxos de Deus. Ele me tirou de um altar cheio para me ensinar no fundo de uma cela vazia. Permitiu que eu fosse visto como traidor para que eu deixasse de trair a verdade dentro de mim. Usou a boca de uma criança para falar com um delegado incrédulo. E, por fim, me devolveu ao mesmo povo, não como herói, mas como servo. Se um dia você se vir no chão, sem entender por que tudo desabou, talvez se pergunte, é castigo ou é cuidado? Nem sempre é possível distinguir na hora. Mas, olhando para minha história, vejo que, muitas vezes, o que mais parecia destruição era, na verdade, reconstrução começando. Qual foi o momento da sua vida em que tudo parecia ruir, mas depois você percebeu que, na verdade, algo novo estava sendo preparado? Com o tempo, uma pergunta começou a aparecer com frequência nas conversas, nas mensagens, nas abordagens depois da missa. Padre, se o senhor pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Eu sempre ficava em silêncio por alguns segundos antes de responder. Porque, se dissesse que sim de maneira absoluta, seria como negar tudo que Deus fez a partir daquilo. E, se dissesse que não, pareceria que eu estava romantizando a dor, como se fosse bonito ser caluniado, preso, esmagado por dentro. Então, com calma, passei a responder. Se dependesse de mim, eu teria evitado muita coisa. Mas, olhando hoje, vejo que foi justamente ali que eu aprendi o que jamais teria aprendido sozinho. Não digo isso com leveza. Ainda existem marcas. Ainda dias em que alguma notícia antiga reaparece nas redes, algum comentário maldoso surge do nada, alguma piada é feita à minha custa. Há quem ainda me olhe com desconfiança, quem sussurre quando eu passo. E, sim, há momentos em que isso dói. Mas a diferença é que, hoje, essa dor não me define mais. Ela só me lembra de que minha história não está nas mãos da opinião dos outros, mas nas mãos de Deus. Uma tarde, sentei com um grupo de adolescentes da comunidade. Estavam inquietos, revoltados com a violência, com a falta de oportunidades, com a sensação de que ninguém liga para o que eles vivem. Eles falavam rápido, com raiva, com frustração acumulada. Eu ouvi tudo. No fim, uma garota me perguntou, Padre, o senhor ainda acredita que dá para ser bom num lugar que puxa a gente para baixo o tempo todo? Fiquei em silêncio por alguns instantes. Depois, respondi, eu não só acredito, como vi isso acontecer nos lugares mais improváveis. Vi gente escolhendo perdoar quando tinha todas as razões para se vingar. Vi pessoas reconstruindo a vida depois da prisão. Vi mães que perderam filhos se tornando apoio para outras mães. A questão não é se dá. A questão é se a gente está disposto a pagar o preço de não se vender. Eles ficaram em silêncio. Um deles comentou, é difícil demais, padre. Eu concordei na hora. E se alguém te disser que é fácil, está mentindo. Mas difícil não é impossível. E quando a gente não consegue sozinho, é aí que entra a graça. Não uma graça mágica, que apaga tudo,
mas uma força que sustenta passo a passo. Numa outra ocasião, fui chamado para ungir um homem que estava à beira da morte. Era um ex-policial. Ao entrar no quarto, percebi na parede recortes de jornais, medalhas, fotos antigas. Ele estava fraco, mas lúcido. Quando soube que eu era o padre que tinha sido inocentado depois de uma investigação, ele sorriu de lado e disse: "Padre, eu já estive do outro lado, acusando gente. Acho que nem sempre acertei." Fiquei ao lado da cama dele, em silêncio, por alguns segundos. Depois, disse: "O Senhor está diante de alguém que conhece cada intenção do seu coração. Ele sabe onde foi erro, onde foi ignorância, onde foi dureza, onde foi medo. A misericórdia dele é maior do que a soma de todos os seus acertos e falhas." Rezamos juntos. Ao final, ele segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão fraco e falou: "Se eu pudesse voltar, faria muita coisa diferente. Mas hoje eu só peço para partir em paz." Dei a unção, fiz a oração, e, ao sair dali, percebi de novo: a morte não apaga a verdade, mas também não triunfa sobre a graça. E saber disso mudou a forma como olho para cada pessoa, inclusive para mim mesmo. Nas formações da pastoral, costumo insistir sempre numa frase: não se aproximem de ninguém como quem leva a Deus, mas como quem vai encontrar Deus já trabalhando naquele coração muito antes de vocês chegarem. Essa certeza me acompanha. Eu não sou o dono da salvação de ninguém, nem o protagonista da história de ninguém. Sou, no máximo, alguém que aponta, que caminha junto, que oferece ombro quando o peso está grande demais. E isso já é muito. Em alguns dias mais cansativos, confesso que ainda volto à pergunta: por que comigo, Senhor? Por que desse jeito? A resposta não vem em frases prontas, mas em sinais pequenos. Uma senhora que sorri aliviada depois de se confessar pela primeira vez em décadas. Um jovem que decide abandonar o crime. Uma criança que reza com simplicidade, pedindo bênção pro Padre Elias não desanimar. São nesses momentos que percebo que, mesmo sem entender tudo, há um fio de sentido costurando cada pedaço da minha história. Quando me reúno com outros padres, às vezes comentamos sobre as exigências do ministério, sobre a pressão, sobre o risco de endurecer o coração. Eu sempre repito: se eu tiver que escolher entre ser um padre muito eficiente e um padre que chora com as pessoas, prefiro a segunda opção. Porque aprendi que a eficácia sem compaixão pode produzir resultados, mas não cura feridas. E o Evangelho não é sobre performance, é sobre presença. Hoje, olho para o Elias que foi algemado no altar e vejo alguém que, no fundo, havia perdido o essencial enquanto achava que estava no auge. Olho para o Elias de hoje e vejo alguém que ainda erra, ainda se cansa, ainda precisa vigiar o próprio orgulho, mas que agora sabe para onde voltar quando tudo parece pesado demais: para o sacrário, para os joelhos dobrados, para o colo de Nossa Senhora. Se um dia eu tiver que resumir tudo o que vivi em uma frase só, talvez seja esta: Deus me permitiu ser despido de tudo que eu achava que era, para que eu pudesse, enfim, ser apenas filho. Filho que cai, que insiste, que aprende devagar, mas que é amado o tempo todo. E, no fundo, é isso que desejo para cada pessoa que escuta essa história: que, para além dos detalhes, dos fatos, do escândalo e do milagre, encontre também esse lugar de filho ou filha diante de Deus. Talvez, no fim de tudo, todos nós estejamos buscando o mesmo abraço, não é?